Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Vamos trocar essa ideia aqui, falar aqui um pouquinho sobre Cris Ramos, repercutir aqui um pouco mais sobre esse Botafogo e LDU, tá certo? Falar também, né, sobre outras possibilidades, o desespero que o Botafogo agora está tendo, né, por zagueiro nesse momento, né, com a lesão do David Ricardo. O confronto contra o Palmeiras, enfim, muitos pontos para a gente abordar. Tá legal? Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Cara, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Vocês sabem que o meu protocolo geralmente é esse, né, cara? Eu assisto o jogo, faço uma análise, revejo o jogo após a minha análise, leio os comentários de vocês e aí a gente debate, mano. Isso aqui é um canal de troca de ideia, de debate, né? E caras, li alguns comentários de vocês, né, de uma galera discordando veementemente, de que, Brown, eu discordo completamente que as alterações não mudaram o jogo. E eu não disse isso, tá? Pelo contrário. Eu falei que as alterações mudaram o jogo, coletivamente, correto? Como é que mudaram o jogo? Por exemplo, a entrada do Natan e do Matheus Martins, tá? Os dois, né, abrindo o jogo. O Botafogo está muito, assim, condicionado para jogar por dentro. E isso está, assim, diminuindo. A gente já vem falando isso bastante aqui no canal Brown Fogo. Isso está diminuindo, digamos assim, o repertório do Botafogo para ter amplitude, correto? O Vitinho não é um lateral de fundo, o Arthur é um ponta que corta para dentro, o Montoro não é ponta, ou seja, ele vai jogar por dentro. O Telles também não é um lateral que vai fazer o fundo. Então, assim, quando você coloca o Matheus Martins e o Natan, obviamente você abre o jogo e o Botafogo começou a dar mais perigo. Outro exemplo, o Alan. O Botafogo no segundo tempo enfrentou a dificuldade de que o Botafogo roubava a bola e perdia logo em seguida. Roubava a bola, errava e era pressionado pela LDU, né? Que por sorte, assim, pela falta de qualidade técnica, a LDU construía bem, mas não acertava o último passe, errava cruzamento, errava a finalização, né? Embora tenha feito um bom jogo coletivamente falando, a LDU também errou bastante, né? As alterações, né, por exemplo, o Alan, né, ele conseguiu entrar com o gás dele, né, e com a pressão que ele dá, né, com a qualidade que ele tem para marcar, ele fez o Botafogo ter um pouco mais de bola no pé, correto? Então, nesse aspecto coletivo, sim, as alterações mudaram o jogo, que foi exatamente o que eu falei. Agora, o que a gente concorda e discorda, exemplo, Nathan Fernandes entrou bem no jogo, eu discordo, tá? Eu acho que o Nathan tem uma virtude interessante que ele não se esconde do jogo. Ele é participativo, ele pede a bola, ele vai pra dentro, ele dribla, ele erra. É óbvio que o jogador que ele vai pra dentro, que ele participa do 1 para 1, ele tá condicionado a errar mais, né? A gente se lembra de uma estatística no ano passado que o Luiz Henrique, né, mesmo tendo sido o craque da porra toda no ano passado, era um dos jogadores que mais perdia a posse. É normal, mano. Pô, o cara é do drible e ele vai ser desarmado às vezes, né? Agora, eu acho que o Natan erra muito. Eu acho que a tomada de decisão do Natan é uma questão que acaba sendo o calcanhar de Aquiles dele, né? Às vezes ele tem bons dribles, ele tem boa iniciativa, participa do jogo. Você vê que ele tem fome de jogar, mas em alguns momentos, irmão, assim, a pior decisão possível que ele toma, correto? Brown, para mim o Joaquim Correa entrou bem no jogo. Também discordo. Eu acho que ele não deu a intensidade, ele não dá a intensidade necessária, correto? É porque o Savarino estava pior, né? Mas enfim. Brown, eu discordo de você quando você falou do Matheus Martins. Acho que o Matheus Martins entrou bem no jogo. Vou dar o braço a torcer, tá? O Matheus, ele realmente fez um bom jogo, tá? Eu talvez tenha me deixado tomar, né, pelo sentimento daquele contragolpe, né, que a bola se embaralhou ele no goleiro, foi escanteio, que era uma baita oportunidade para o Botafogo fazer o gol. Estávamos em superioridade. E o Matheus, acho que quando ele tem muito tempo para pensar nas jogadas, ele erra de maneira boba. Mas o Matheus entrou bem no jogo, sim. Tá? Depois de ser revendo com calma, friamente, sem estar com o coração, né, pensando com o estômago, você percebe que ele teve boas ativações. Tá? E eu acho que tá na hora do Botafogo jogar com ponta, cara. Tá na hora. E se a opção mais viável nesse momento for o Matheus, irmão, porra, cara, tem que ser ele, cara. Tem que ser ele. Fazer o quê? O que não dá porra, cara, pra gente continuar jogando sem nenhum ponta e sem nenhuma criatividade pelos lados do campo. Acho que a gente acaba ficando muito previsível, né? Enfim, mas o Matheus, acho que pode até ser uma boa alternativa. Eu pensaria, sei lá, cara,
né? O Montoro por dentro, que na minha opinião o Montoro não é ponta, eu acho que está matando assim, aquilo que o Montoro pode render em campo. Ele está longe do gol. Acho que o Montoro pode jogar por dentro, o Matheus na esquerda, o Arthur é quem tem na direita. O Savarino, nesse momento, na minha opinião, não joga um futebol para ser titular do Botafogo absoluto, correto? Enfim, são alternativas que vai se buscar. E agora a possibilidade do Cris Ramos, rapaziada. Cris Ramos é o novo jogador do Botafogo, anunciado, camisa 9, vindo do Cádiz por empréstimo, né? Opção de compra. Existem metas, né, a serem estipuladas. Eu não vou aqui cravar exatamente quais são as metas, cara, porque uma fonte me diz que a meta é por número de jogos, outra fonte me diz que a meta é por número de gols, participações a gol. Então, como eu não consigo confirmar isso, é melhor a gente apenas dizer que é uma opção de compra, tá? Tem gatilhos contratuais, né? Enfim, vamos ver qual vai ser a situação, beleza? Então, é a chegada aí de uma alternativa, talvez mais móvel e que talvez renda mais do que o Arthur Cabral tá rendendo, né? E agora a gente tem a situação da zaga, né, cara? Agora bateu o desespero no departamento de futebol do Botafogo. Ao mesmo tempo que é foda, né, você prever, né, que um zagueiro, né, que foi um dos melhores do país e do continente no ano passado, ele vai ficar um ano completamente parado, né, com sucessivas lesões. E aí você contrata outros 2 zagueiros nessa temporada, né, contratou 3, né? Um foi vendido, veio outro pro lugar dele, se machucou, só joga em setembro. Entrou o outro também se machuca. É muito difícil, creio eu, que o David Ricardo esteja apto para jogar contra a LDU lá no Equador. Tá? Inclusive, esse jogo, assim, o Botafogo vai ter que adotar uma postura muito precisa na altitude, né? Porque o Botafogo não pode entregar a bola para a LDU. É perigosíssimo. Até porque esse time a gente viu que ele sabe jogar, né? O Thiago Nunes vem fazendo um bom trabalho por lá. Ao mesmo tempo, a gente também não pode sair jogando na pressão que a gente joga, que a gente vai cansar. A gente já cansa do Newton Santos, imagina na altitude. Então o Botafogo vai ter que ser muito cirúrgico, tá? Provavelmente joga o Marçal, tá? Provavelmente vai jogar o Marçal, certo? E assim, cara, agora bateu o desespero, o Botafogo ele vai tentando aí contratar assim, da forma mais rápida possível essa alternativa, né, que é esse zagueiro. O plano A é o Alex Vinícius, tá rolando aí uma novela, né, entre Botafogo e Atlético Goianiense para resolver essa situação. Tinha um zagueiro da Ferroviária sendo sondado e outro do Volta Redonda, né, e são essas alternativas mesmo, né, cara, a alternativa de mercado, a oportunidade de mercado, digamos assim. O fato é que tem que vir alguém, irmão, tem que vir alguém. Vamos ver, não sei se algum moleque da base está pronto para pelo menos ficar no banco de reservas, né? Enfim, a situação complicou e principalmente pro jogo contra o Palmeiras, né? Eu acho que, isso é um tema para outro vídeo, mas eu acho que o Brasileirão, dadas as circunstâncias que está tendo e pelas próximas rodadas, tá muito claro que o Botafogo não vai disputar título brasileiro, beleza? Tem os jogos contra o Grêmio, contra o Mirassol, né? Inclusive esse jogo contra o Mirassol ele pode acontecer até no Espírito Santo, né? Mas, cara, assim, são partidas. Se você pegar o Botafogo, ele vai jogar a Libertadores, a Copa do Brasil, e no meio desses jogos haja interfone, meu amigo, mas o Botafogo ele vai jogar em Caxias do Sul contra o Juventude e provavelmente com um time alternativo. Aí depois tem mais um jogo que é muito difícil. Então, assim, se desenham pontos em que o Botafogo pode perder por ter que jogar com um time alternativo, além de um time baqueado, um time com desfalques, um time com desgaste físico, né? A Copa do Mundo de Clubes também prejudicou muito o Botafogo nesse sentido. O Fluminense está sofrendo demais. O Flamengo também, porque o Flamengo tem muitas opções, né? Mas o Flamengo também está tendo vários jogadores lesionados. Só o Palmeiras está um pouquinho mais tranquilo, né? E assim a situação vai se arrastando, cara. Então, tá muito claro, o Botafogo tem que focar nas Copas, foco no Vasco na Copa do Brasil, foco na LDU, né? E no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem que fazer o seu dever de casa para ficar ali pelo menos no G6 e no G4. Essa é a situação de momento. E agora contra o Palmeiras, cara, a gente vai enfrentar um Palmeiras que ganhou de 4-0 o primeiro jogo,
fora de casa na Libertadores. Então, o Palmeiras não tem a menor necessidade de poupar para essa partida. Eu acho que o Palmeiras vai poupar contra o Universitário, né? Então o Palmeiras deve vir aí com força máxima. O Botafogo, eu acredito que poupe alguns jogadores, certo? Que a gente não tenha força máxima nessa partida. Acho que, inclusive, podemos ter uma estreia do Neto, tá? No gol. O Marçal deve jogar, obviamente, né, na zaga, junto com o Barbosa, que é quem tem. Beleza? O Cuiabano machucado deve jogar o Telles de novo. Aí não sei se pode jogar o Nilton, né, o Danilo, para continuar tendo ritmo. Acho que mais à frente ele pode ter uma alternativa ali pelo Joaquim Correia, pelo Matheus Martins, o Nathan Fernandes. Não sei se o Cris Ramos ele já vai estar no bid, beleza? Mas, assim, certamente o Botafogo vai ter um time bem alternativo, visando a preparação física para esse jogo contra a LDU, em que o Botafogo tem uma vantagem, mas magra, tá certo? É isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto e fui.